vai falar aqui do corticosteroide, né? A gente viu que é bastante utilizado na asma também. Eles também são importantes fármacos no tratamento da rinite alérgica. Tá? Vou pegar aqui o nosso laser. Então você tem aqui corticosteroides intranasais, como a budesonida, fluticasona, né? São as medicações mais eficazes no tratamento da rinite. A gente pode ver aqui na imagem essa apresentação farmacêutica, uma apresentação intranasal, bora dizer assim. Você espirra ali 2 vezes por dia, 120 doses aqui. Ela é recomendada, né, é considerada de uso tópico, faz aquela aplicação. E tem uma coisa interessante aqui, né, que o uso ali por um longo período ele tende a tornar a pessoa menos reativa, tá? Tende a colocar aquele tecido menos reativo. Então, considerado juntamente com os antihistamínicos, assim, primeira linha, tá? Tratamento da rinite. Eles melhoram espirros, prurido, rinorreia, congestão nasal. Todos aqueles sintomas que a gente viu anteriormente, né, são minimizados aqui com o uso dos corticosteroides. Como é o uso tópico, né, a absorção é mínima, a absorção sistêmica é mínima. E os efeitos adversos do tratamento intranasal é localizado. Tem início de ação aqui de 30 minutos aí colocando. Aqui entre os efeitos locais a gente pode ver uma irritação local, né? Sangramento em alguns casos, até perfuração de septo. Aqui para efeitos sistêmicos, né? Quando se faz o uso sistêmico, mas ocorre muito pouco, né? Nesse tipo de uso tópico, tá? Mas aqui interferência do eixo hipotálamo adrenais, glaucoma, né? E colocou aqui efeitos oculares, né? Efeitos sobre o crescimento, reabsorção óssea, efeitos cutâneos, todos aqueles efeitos relacionados ao uso de corticoides podem ocorrer no uso sistêmico. Bem, como a gente viu, né, os antihistamínicos é a primeira linha, junto com os corticoides, aí você já tem aí algumas apresentações que você vai ter o uso da associação entre eles, né? Então olha só o que fala aqui, recentemente a associação de um antihistamínico H1, né, azelastina e um corticoide, né, que é a fluticasona, para uso tópico, que a gente pode ver aqui nessa spray nasal tudo. Indicado para pacientes maiores de 12 anos de idade, com sintomas persistentes ou moderados ou graves, e sem controle com antihistamínicos ou com corticoides isolados. Então, teoricamente, a gente pode ter aqui um sinergismo entre o uso dos dois, né, para aqueles pacientes que são refratários a aqueles outros tratamentos. O que ele fala aqui? Que a redução do score total de sintomas nasais ocorreu de modo mais intenso e precoce, um efeito mais rápido e mais intenso, né, para aqueles pacientes. Mesmo para os pacientes com formas mais graves da rinite alérgica. Tá? Certo. Aqui um outro fármaco usado, assim a gente viu, esse aqui também é usado na asma, né, mas não é tão usado na rinite, mas é uma alternativa, né. Seus antagonistas seletivos de leucotrienos, né, os moduladores de leucotrienos aqui, a Montelukast, né, que é um antagonista, né, de receptor de cistinil leucotrieno, a gente viu lá na frente, estão envolvidos no processo, né, de inflamação, de rinorreia. Então eles bloqueiam os efeitos, né, cistinil leucotrienos. Mostra efetivos de forma isolada ou em associação com antihistamínicos. É considerado como terapia de terceira linha, ou seja, para aqueles pacientes que não respondem ao antihistamínico, os corticoides também não têm um efeito adequado, aí você passa a utilizar aqui esses moduladores de leucotrienos. Aqui a imagem não dá para ver, né, que está aqui. A minha imagem, será que eu consigo tirar a minha câmera daqui? Ah, tá, ótimo. Mas ele está bem aqui, olha, o receptor bem aqui na imagem. Receptor de cistinil leucotrienos. Aí aqui vem Montelukast atuar como antagonista, evitando aqueles efeitos que a gente viu anteriormente. Tá? Bem, bora falar aqui um pouco sobre a tosse, né? Que é a nossa segunda parte da nossa aula, tá? Bem, gente, como a gente pode ver aqui,
A tosse ela é um reflexo, tá? É um reflexo natural, um reflexo de defesa no nosso sistema respiratório, tá? A finalidade dela é retirar da árvore traqueobronquica partículas estranhas que eventualmente você pode inalar, o paciente pode inalar, facilitando sua eliminação junto com as secreções. A tosse é produzida por um reflexo de tosse, que eu sei, que às vezes, muitas vezes involuntário, tá? Que está integrado ao centro da tosse na medula. Para isso, nós temos aqui receptores de estiramento localizados nos brônquios e traqueia, que monitoram o estado de broncoconstrição e enviam sinais vagais aferentes ao centro da tosse, que responde com um reflexo de tosse. Trata de sintoma inespecífico, a gente não considera uma patologia, né? Ele está presente em muitas doenças, tá? Bem inespecífico, pode ocorrer em diferentes processos patológicos, ou pode ter uma origem, inclusive, né, farmacológica, como ele coloca aqui, ou seja, você tem fármacos, né, que podem estar causando tosse no paciente. Tá? Captopril talvez seja o mais conhecido. Então a gente tem que buscar um equilíbrio aqui no processo. Tá? Você tem de um lado a função protetora, que é essencial, ela é importante, né? Em defesa de mecanismo, tudo. E você tem mas qual é a questão? Quando aquilo se torna excessivo, pode ser prejudicial ao paciente. Então você tem tosse excessiva, tá? Então, de um lado a função protetora, né, sem um reflexo de tosse efetivo, você passa a ter um risco de reter secreção e material aspirado nas vias respiratórias, ou seja, você perde essa função. Isso daí você vai ter o quê? Predispor a infecções do sistema respiratório, atelectasia, comprometimento respiratório. Então, a tosse ela tem um papel importante, tá? Na fisiologia. Mas se ocorrer em excesso, né, pode ser cansativo para o paciente, tá? Pode ser complicada por vômito, o paciente pode vir a vomitar, principalmente crianças. Desmaios, dor muscular, fraturas na costela, entendeu? Naqueles casos mais extremos. Então, nesses casos de tosse excessiva muito intensa, tem que se fazer uma abordagem farmacológica, tá? Agravar hérnias inguais ou abdominais e incontinência urinária. Então a gente tem que se buscar um equilíbrio aqui entre a tosse e sua inibição. Bem, mecanismo da tosse. A tosse espontânea é desencadeada pela estimulação de extremidades nervosas sensoriais, receptores de rápida adaptação, de fibra C. Tem um receptor, né, que é considerado o receptor da tosse, que é o TRPV1, que está bem aqui, né, nessa imagem, né, que é o receptor vaniloide do tipo 1. Então, esse receptor aqui é associado à tosse, tá, gente? Então, você tem ali, ele vai responder, né, desencadear seus efeitos para estímulos químicos, como a capsaicina. A capsaicina está presente lá na pimenta, tá? Então ela sinaliza aqui no receptor, tanto que esse receptor também pode ser chamado receptor de capsaicina, tá? E estímulos mecânicos, como partículas, poluição do ar, pode iniciar o reflexo de tosse. O que ele é? Nada mais é que um canal iônico de cátion, o receptor vaniloide tipo 1. Sua expressão é aumentada em pacientes com tosse crônica. Então já se avaliou, né, que aqueles pacientes com tosse crônica idiopática até você tem uma grande expressão desse tipo de receptor, tá? Então o mecanismo, essa imagem aqui é bem interessante, né? Deixa eu tirar aqui a minha imagem para a gente poder ver melhor, tá? Então as extremidades nervosas aferentes inervam de forma abundante a faringe e a laringe, tá? Como está mostrando aqui na imagem. E as vias respiratórias ao nível brônquicos, que se estendem para o parênquima pulmonar. Os sinais sensoriais viajam por meio dos nervos, como estão mostrando aqui os sinais. Vago e laríngeo superior para uma região do tronco encefálico do núcleo do trato solitário, que está bem aqui em cima, representado bem aqui, que seria o nervo vago, que é o núcleo do trato solitário. Esse aqui, gente, é identificado como centro da tosse, tá? Centro da tosse, que a gente pode ver aqui na imagem. Então, o reflexo de tosse foi uma série altamente orquestrada de ações musculares involuntárias, tá? Com potencial para input a partir de suas vias corticais também. Então, ele fala que, eventualmente,
Vem da periferia aqui, como a gente mostra, né? Ascendendo, mas também pode ser via córtex também, né? Ou seja, que se você tem medicamentos, o que ele está mostrando aqui, essa imagem é interessante, né? Ele mostra que o placebo pode suprimir esse tipo de tosse, né? Aquele tosse que vem de nível central. Aqui o receptor vaniloide, né? As fibras tipo C, está mostrando aqui os estímulos, receptores de tosse. Aí coloca aqui opioides, né? A gente sabe que os fármacos opioides eles são antitussígenos, tá? E aqui mais para cima você tem receptor 5H3, que provavelmente atua, né? Os antagonistas desse receptor de serotonina. O baclofeno também poderia atuar aqui. E aqui os opioides. Então assim vem a tosse, né? Que ela vai desencadear um reflexo motor respiratório que vai levar o paciente a tossir. Ela tem uma classificação, pode ser aguda quando tem menos de 3 semanas, subaguda e crônica, né, acima de 8 semanas. E é interessante para a gente ver uma outra classificação que enquanto a sua capacidade secretiva. Tá? Ela pode ser seca ou não produtiva, quando o paciente apenas tosse sem produzir muco ou escarrar nada. Tirar aqui. E pode ser, gente, produtiva. A tosse produtiva é aquela que o paciente está escarrando, colocando muco, corpos estranhos. Essa eventualmente não deve ser inibida, tá? Porque você espera que o paciente consiga escarrar aquilo para fora. Então, a partir disso, você vai determinar o tratamento farmacológico. Aí você vai ter os antitussígenos, fármacos que suprimem ou inibem a tosse, por deprimir o centro bulbar, né, o reflexo de tosse. Você tem expectorantes, fármacos que estimulam o mecanismo de eliminação do muco, ou pelo movimento ciliar, são irritantes da mucosa, facilita a expulsão e a secreção. No caso, expectorantes, né, para aqueles que têm tosse produtiva. Tá? E os mucolíticos, também pacientes com tosse produtiva. Fármaco que promove a liquefação do muco, ou seja, tornando mais fácil para ser escarrado. Tá? Embora aqui os antitussígenos. Os antitussígenos se justifica quando a tosse não é produtiva, tá, gente? Por algum outro mecanismo. Atua preferencialmente corrigindo a irritação da mucosa, bloqueando receptores. Atua ao longo do arco reflexo, bloqueando sinapses dos neurônios sensitivos vagais, glossofaríngeo e da medula. Eleva o limiar do centro da tosse. Atua ao longo da via aferente, bloqueando a ativação dos músculos respiratórios. Aqui, como a gente viu, né, os opioides podem ser utilizados aqui. Aqui o mais clássico é a codeína, que em doses mais baixas, né, tem um efeito antitussígeno. Derivado da morfina também tem o 3-metil-éter de morfina, diminui a sensibilidade do centro da tosse aos estímulos periféricos, diminui a secreção de mucosa, inibe a atividade ciliar em doses não analgésicas. Lembrando que isso aqui é só para aqueles casos de pacientes que têm tosse não produtiva. Tá? Efeitos adversos, né? Aumenta a viscosidade de secreções respiratórias, diminui a secreção dos brônquios ao inibir a atividade ciliar. Né? Contraindicado em pacientes com asma, alterações respiratórias graves, obstrução intestinal. Então tem que... o uso é bem criterioso. Tá? Olha aqui alguns efeitos adversos, tipicamente de opioides. Você tem aqui constipação intestinal, né? Euforia, que essa imagem significa euforia, retenção urinária, náuseas, vômitos. Então tem que usar com cuidado esses antitussígenos. Bora ver agora os expectorantes e mucolíticos, né? Que nesse caso vai ser voltado para pacientes que têm tosse produtiva, tá, gente? A atuação farmacológica sobre o muco e a quantidade pode se tornar prejudicial à medida que impede a árvore brônquica de barrar substâncias inalatórias. Promover o transporte do muco, induzir secreção reflexa do muco, modificar características fisicoquímicas das secreções, né? Normalmente quebrando ligações para que elas se tornem mais fluidas, né? Estimular a atividade de secreção no glândulas e mucosas. Dessa maneira que eles vão atuar. Tá? Aqui um muito utilizado, muito conhecido, né? Acetilcisteína. Além de mucolítico, também é utilizado como agente antagonista de overdose para o paracetamol. Acetilcisteína muito utilizado, né? Como mucolítico, né? Deixando mais fluidos os mucos, né? Como ele faz isso? Ele vai lá e quebra as pontes de sulfeto de mucoproteínas, diminuindo a viscosidade, facilitando o paciente.
Os efeitos adversos, né? Queimação traqueal, náuseas, anorexia, tosse, broncoespasmo, broncorreia ambulante, né? Tem que ter cautela, ele pode interagir aqui com alguns antibióticos, né? Tetraciclina, eritromicina, ampicilina, então tem que ser usado com cautela por riscos de interações medicamentosas, tá, gente? Vai depender muito do paciente. Cloridato de ambroxol, né? E age no epitélio respiratório, controlando a produção de secreções traqueobrônquicas e reduz sua viscosidade, além de estimular a síntese e liberação do surfactante pulmonar. O ambroxol também muito utilizado, né, principalmente a apresentação xarope, mas ele também tem o risco de interações medicamentosas, então devemos estar atentos a isso. Se a administração juntamente com antibióticos, aumenta a concentração desses no tecido pulmonar. Tá? Efeitos adversos, dor, má digestão, náuseas e vômitos. Bem, gente, é isso aí. Bom estudo para vocês. Até o próximo. Qualquer coisa pode mandar aí dúvidas pra gente, tá? Abração.